E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. Vamos orar. Senhor, diante da tua palavra nós nos prostramos. Nós te pedimos que a tua palavra venha edificar todos aqui reunidos nessa noite. Nós cremos que a tua palavra é fonte inesgotável de poder transformador. A tua palavra nos alimenta. Nós queremos ser alimentados por ela nessa noite. Todos nós. Sabemos que basta uma palavra tua para que nossas vidas sejam transformadas, para que os nossos caminhos sejam corrigidos. Que o Senhor faça assim pela ação do teu Espírito Santo. Fala ao coração de todos nós, pois te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor Jesus impactou a vida de dezenas e centenas de pessoas, milhares de pessoas, enquanto esteve aqui na terra, disso nós não temos dúvida alguma. Na verdade, a história da humanidade foi tremendamente impactada. A vida dos homens, ela pode ser dividida em duas partes: antes e depois da vinda de Jesus Cristo. Todo o bem que ele realizou, toda a palavra que ele falou, o seu olhar, o poder que brotava das suas mãos, dos seus olhos, impactaram a milhares de pessoas enquanto esteve aqui na terra. E depois dali, milhões e bilhões de seres humanos têm suas vidas impactadas pelas palavras e, acima de tudo, pelo gesto de Jesus. Entretanto, a palavra do Senhor nos mostra, os evangelistas narram pessoas, seres humanos, que chamaram a atenção de Deus por atitudes que tiveram, algumas por atitudes más, mas algumas por atitudes boas. Nós estamos terminando o mês de outubro, e o mês de outubro, entre outras datas marcantes, no dia 12, é consagrado o Dia das Crianças. E esse episódio, Mateus narra o encontro de Jesus com uma mulher, que diz o texto, não era uma mulher judia, não era hebreia, não era descendente de Abraão, era uma mulher de uma outra nação, era Ciro-fenícia, não fazia parte ali do objetivo, da missão de Jesus.
O Senhor Jesus, como ele bem disse, ele não foi enviado para pregar o evangelho para outras nações, mas para os judeus. E se tem uma coisa que Jesus era e que nós temos que aprender com Jesus, é a sermos obedientes. Há uma coisa em nós que nos impele à desobediência, é o pecado, desde pequeno. Não precisa ninguém nos ensinar, há algo em nós que já nos impele a desobedecermos. A orientação do pai, a orientação das autoridades, aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é moral, infelizmente isso está em nós. É por isso que o Senhor diz em sua palavra: não há justo nenhum sequer, não há quem faça o bem, nós somos maus, essa é a natureza humana. O Senhor disse que tudo isso, toda a obra da carne é má. Mas não era assim com Jesus. Jesus, quando foi batizado, os evangelistas, eles narram que quando ele emerge das águas, o Espírito Santo em forma de pomba pousa sobre ele, e uma voz do céu ressoa, e todos ouvem o próprio Deus, o seu Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus em tudo agradou o seu Pai, em tudo ele honrou o seu Pai, em tudo ele foi obediente ao seu Pai. E isso nós precisamos aprender com Jesus. Em tudo Jesus é exemplo para nós. E se temos algo importante a aprender com Jesus, entre tantas outras coisas, é o valor da obediência. Muitas e muitas vezes as bênçãos não vêm. Muitas e muitas vezes os céus não se abrem para nós, para recebermos as bênçãos do Senhor, porque nós insistimos em sermos desobedientes. E a nossa desobediência diante de Deus tem consequências. E o Senhor Jesus, obediente ao seu Pai, ele estabeleceu que ao povo judeu ele pregaria. E nos dizem também os evangelistas que quando ele começou o seu ministério, ele andava de cidade em cidade, ele andava de aldeia em aldeia, proclamando o evangelho, anunciando as boas novas. Mas o texto que está sendo narrado aqui por Mateus nos conta que Jesus estava na Galileia, naquela região onde ele foi criado, onde ele começa o seu ministério, e ele resolveu ir mais para o norte. E indo para o norte, vem uma mulher ao seu encontro, e aquela mulher estava passando por um problema que eu desejo que nenhum de vocês passem. Aquela mulher estava sofrendo porque a sua filha estava endemoninhada. Muitas pessoas não acreditam nisso. Psicologia, a filosofia não acredita nisso, a psiquiatria não acredita nisso. Mas nós acreditamos na palavra de Deus. Se a palavra de Deus nos diz que só há um Deus e que esse Deus é amor, a palavra de Deus também nos diz que nós aqui no mundo, nós temos 3 inimigos. Um inimigo é o próprio mundo, é a própria convenção, é a própria ética do mercado. Este mundo que jaz no maligno é o nosso inimigo. É por isso que tornar-se um cristão é algo muito difícil. É por isso que muitas pessoas pensam, gostam do evangelho, se aproximam da igreja, gostam de ouvir canções evangélicas cristãs,
gostam da Bíblia, vêm aos cultos, mas não têm a coragem de decidir-se por Cristo, porque seguir a Cristo lhe coloca numa situação bem complicada. Porque aqueles que desejarem seguir a Cristo, eles serão perseguidos pelo mundo. E essa perseguição começa dentro de casa. Então, queridos, um dos nossos grandes inimigos é o mundo. Outro inimigo terrível que nós temos que enfrentar todos os dias somos nós mesmos. É o nosso coração. O Senhor diz em sua palavra que nós devemos ter muito cuidado com o nosso coração, porque do coração é que brota tanta coisa ruim que pode nos contaminar e atrapalhar a nossa relação com Deus e atrapalhar a nossa relação com o próximo. É por isso que ele diz em sua palavra: filho meu, dá-me o seu coração, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu sentar no trono do seu coração, para reinar no seu coração, porque esta é a maior dificuldade do homem, sair do trono do seu coração e deixar Jesus tomar posse dele. É por isso que Paulo diz que eis que eu esmurro o meu corpo. Ele diz: miserável homem que sou, o mal que eu não quero, esse sempre faço. E o bem que eu não quero, esse sempre faço. O mal que eu não quero, esse sempre faço. E o bem que eu quero, eu não faço, miserável homem que sou. E por isso ele diz: eis que eu esmurro o meu corpo, eu esmurro a minha carne, eu me sacrifico, eu faço como Jó, eu faço um acordo com os meus olhos, para não olhar para a virgem, para não desejar o que eu não devo ter, a mulher do meu próximo, os bens do meu próximo, nada. E essa é uma luta para todo cristão, lutar contra o seu eu. Agora, queridos, o Senhor nos fala que nós temos um terceiro inimigo. Ele fica batendo a nossa porta, querendo entrar na sua vida, querendo entrar na sua mente, querendo entrar na tua casa, na tua família e te destruir. A Bíblia nos diz que ele é o inimigo das nossas almas. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos crer nisso, que o diabo, Satanás, é real. E ele anda buscando tragar. Ele está procurando derrotar. E o seu plano com o homem é um plano maléfico. Ele quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir. E é por isso que o Senhor Deus diz em sua palavra: não dê lugar ao diabo. Mas infelizmente muitas pessoas têm dado lugar ao diabo. Acham que é besteira, acham que é tolice, e se levantam e o convidam para entrar e para sentar em suas vidas. O evangelista Mateus não conta o que foi que aconteceu, como isso aconteceu, mas aconteceu. Todos aqueles que são pais verdadeiros, porque infelizmente nós chegamos num período da história humana onde nós encontramos pais que não são pais. Eu trabalho numa escola onde, surpreendentemente, às vezes eu tenho que atender pai e às vezes mães que não sabem nem o nome dos seus filhos. Erram o sobrenome. Mas o Senhor disse isso. Ele disse que no final dos tempos,
os seres humanos, eles não teriam afeto natural. Ora, o amor de mãe é uma coisa tão extraordinária, tão natural, que o próprio Deus chega a dizer ao seu povo: pode uma mãe esquecer do filho ao qual amamenta? Seria isso possível? Mas Israel, mas meu povo, mas meus filhos, ainda que uma mãe se esqueça do filho ao qual amamentou, eu não me esquecerei de ti. Este é o amor de Deus para com os seus filhos. Mas infelizmente, muitos pais e mães hoje são apenas genitores. Assim como muitos filhos também não amam seus pais, infelizmente. Mas aqueles que amam, aqueles pais que amam seus filhos, sabem o peso de ter um filho doente. Se o seu filho está doente, como é difícil ir trabalhar. Como é difícil. Se o filho está internado, nada mais importa. Você pode ser rico, você pode ter uma conta bancária cheia de dinheiro, você pode ser belo, você pode ter uma casa confortável, você pode ter tudo aquilo que uma pessoa próspera pode conseguir na vida, mas se você é um pai de verdade, se você é uma mãe de verdade, se o seu filho está doente, está sofrendo, tudo passa a ter importância. Aqueles que sabem o que é ser pai, aqueles que é ser mãe. Mas, meus queridos, o problema que aquela mulher estava enfrentando era um problema sério que a medicina não podia resolver. Aquela criança estava endemoniada. Diz aqui o texto. Veja aí no versículo 22. A mulher diz assim. Ela chega a Jesus, cananeia, e diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Meus queridos, você já viu uma pessoa endemoniada? Eu já vi. Aqui na igreja eu já vi pessoas endemoniadas. Em outros lugares. Eu já estive com pessoas endemoniadas aqui, próximas a mim. E eu sei o que é. Um dia uma irmã, uma colega nossa aqui estava passando por um problema. A irmã dela estava endemoniada. O marido a deixou. E ela estava... Bom, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas infelizmente tem pessoas que... Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Quando você coloca qualquer coisa ou qualquer pessoa acima de Deus, você pode estar abrindo uma brecha na sua vida para que o diabo ele entre em você. Você deve amar seu filho, você deve amar sua esposa, você deve amar a sua mãe, o seu pai, você deve tratar bem os seus animais. Está escrito. Você tem que respeitar os seus empregados, tratá-los com justiça. Você deve tratar bem a todos, mas jamais você pode colocar algo ou alguém acima de Deus. E aquela mulher não suportou aquela perda, e com o tempo ela passou a ter essas manifestações. E ela já tinha ido para o médico, ela já tinha ido em igrejas. Ela chegou aqui, uma amiga nossa, e disse: olha, nessa época nossa igreja estava sem pastor, e eu estava aqui dirigindo os trabalhos, e ela disse: olha, vá lá em casa, minha irmã está aí, ela está precisando. E nós fomos. Na época eu chamei o irmão Ricardo, que era o vice-presidente, e nós fomos lá.
E nós começamos a falar de Jesus, nós começamos a entoar um cântico, e no momento em que a gente está entoando um cântico, ela se levanta e sai. E a irmã dela então fala conosco: olha, vai acontecer. E então a gente vai lá para a sala onde ela estava, ela saiu dali, onde a gente estava, e foi para lá. Quando a gente chega lá, a mulher estava já com outro semblante, como se querendo se esganar. Eu quero matar, e falando com outra voz. E eu comecei a orar, o irmão Ricardo começou a orar, pedindo que o Senhor viesse intervir, libertasse aquela mulher. E daqui a poucos instantes, os demônios a deixam. E ela se levanta, recobra os sentidos, e nós falamos o que aconteceu. E dissemos que nós oramos, que o inimigo saiu, mas que poderia voltar, a menos que ela buscasse a Jesus Cristo. Queridos, nós devemos estar pedindo orientação de Deus para não dar brechas ao diabo na nossa vida e nem na vida da nossa família. Nós devemos ser pais prudentes e zelosos. Nós devemos estar acompanhando aquilo que se passa conosco na nossa casa, aquilo que os nossos filhos estão fazendo, o que eles estão vendo, principalmente nesses dias de tanto mal disseminado aqui na palma. O mal está na palma da mão, e infelizmente muitos pais não estão filtrando. Os próprios especialistas, psicólogos, orientam que até os 14 anos de idade, o pai não deve dar um aparelho celular, um smartphone, para o seu filho usar na hora que ele quiser. Isso tem causado muitos danos até para os adultos. Nós sabemos de pessoas que estão viciadas. Tomara que não esteja acontecendo isso na nossa comunidade. Mas nós sabemos de pessoas que estão extremamente endividadas, falidas, porque estão viciadas em jogos aqui na palma da mão. Nós sabemos o quanto mal que a pornografia tem feito para jovens, para adultos, para casais. Nós sabemos de casamentos que acabaram por causa da pornografia, que foi entrando devagarzinho e tomou uma proporção absurda aqui na palma da mão. E nós sabemos de tantos e tantos que pouco a pouco não tem mais o prazer de ler a palavra de Deus, não tem mais o prazer de orar, não tem mais prazer de estar na casa do Senhor, porque na palma da sua mão estão recebendo um alimento de adrenalina, de endorfina, e estão ali passando por esse processo, esse tipo de vício que os tem afastado de Deus e aberto lacunas na sua vida, no seu espírito, na sua alma, para que o demônio, para que o mal possa fazer o que quiser em suas vidas. Cuidado. Mateus não nos conta o que foi que aconteceu, mas ele nos conta que ali estava uma mulher desesperada, e a gente vê isso. Ela chega para Jesus e pede socorro, ela pede ajuda. Os discípulos, veja aí no versículo 3, diz que Jesus não respondeu nada, e os seus discípulos chegam a interceder, a clamar a Jesus, pedindo: olha, eles rogaram: Senhor, discípula, ela vem gritando atrás de nós. Já pensou? O desespero daquela mulher, o desespero daquela mãe. O problema não era ela. Quantas e quantas pessoas procuraram a ajuda de Jesus? Os evangelistas narram que o cego Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas não é esse o caso. Aquela mulher está dizendo a mesma coisa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia.
de mim, porque a minha filha está endemoniada, miseravelmente endemoniada. O sofrimento não era nela fisicamente, mas era na filha. Aquela menina estava sofrendo demais. Querem ver? Mantenha Mateus capítulo 15 aí, marcado. Agora, próximo livro, Marcos. Vá para Marcos, capítulo 7. Eu vou avançar só para você ver um detalhe do que foi que aconteceu. Todos nós já sabemos que o Senhor ouviu aquela mulher e libertou aquela jovem, aquela criança. Mas vejam o que está escrito no versículo 30. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Amém? Imaginem o que estava acontecendo com aquela jovem pela ação do demônio. Os evangelistas falam a respeito do endemoniado gadareno, que os homens não conseguiam detê-lo, que as algemas não conseguiam detê-lo, os grilhões não conseguiam detê-los, nada conseguia. Tal a força descomunal que agia sobre aquele homem. E a situação daquela garota era essa. Tanto é que Marcos faz questão de dizer que quando a mãe chega em casa, para sua alegria, a filha está deitada. Ai, que alegria, minha filha deitada. Minha filha não está quebrando nada. Minha filha não está arrebentando nada. Minha filha está quieta e liberta. Amém? Quantos pais, quantas mães não dariam tudo para a libertação de um filho envolvido com as drogas? Quantos pais, quantas mães não dariam tudo para a restauração da saúde de um filho que está muito doente? Esse amor nós herdamos do Senhor. Mas o que nós queremos destacar, além da obediência de Jesus, além do amor daquela mãe, além do perigo de abrirmos espaços na nossa vida para que o diabo venha, sente na sala da nossa casa, da nossa vida, da nossa mente, e domine nossas emoções e tudo mais, nós queremos destacar a humildade daquela mulher. Novamente, Mateus capítulo 15, versículo 24. Os discípulos haviam pedido: Senhor, despede essa mulher. E Jesus então disse para eles: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25. Então ela chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Vocês são capazes de imaginar o que foi que aquela mulher fez? Mateus está dizendo: então ela chegou, o adorou. Como será que aquela mulher adorou? Vocês sabem o que aquela mulher fez? Lá em Apocalipse, está escrito que João estava sendo guiado por um anjo
e o anjo mostrando para ele tudo o que aconteceria no final dos tempos, a revelação de tudo o que estaria para acontecer. E depois de encerrar toda aquela visão do Apocalipse, João, completamente admirado, se ajoelha diante daquele anjo. O que é que o anjo diz? Levanta-te. E o que mais? Adora a Deus. Aquela mulher, queridos, ela se ajoelhou diante de Jesus Cristo e disse: Senhor, socorre-me. Assim como Pedro disse quando estava se afogando ali no mar da Galileia, ele pede socorro: Senhor, socorre-me. Essa pequena oração, mas de tão grande significado. Queridos, aquela mulher, ela se humilhou diante de Jesus, ela estava humilhada e não se importava em se humilhar ainda mais. Olha o que foi que Jesus disse, depois daquela mulher pedir socorro e o adorar. Ele disse: não é bom pegar no pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Pode parecer duro essa palavra de Jesus, mas é verdade ou não é? É verdade? O que Jesus está dizendo é verdade ou não é? Qual é o pai? Qual é a mãe, sabendo que o seu filho está com fome, e ao invés de dar o pão para o seu filho matar a sua fome, dá para o cachorro? Bom, se bem que esse mundo está tão louco, né? Mas não acreditamos que um pai de verdade, uma mãe faça isso. Jesus disse: não é razoável, não é bom fazer isso. O que o Senhor Jesus estava dizendo é isso: olha, vocês vão ter o tempo de vocês. O evangelho vai chegar aí na Síria, vai chegar na Fenícia, o evangelho vai chegar na China, o evangelho vai chegar no Brasil, vai chegar na África, vai chegar na América do Norte, o evangelho vai chegar no mundo todo. Mas agora, o meu objetivo é esse, a ordem do meu Pai é essa. Eu vou pregar, o meu ministério é pregar para os judeus. Não é justo pegar o pão que é dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E qual a atitude daquela mulher? Versículo 27, olha que coisa linda. Ela: sim, Senhor, eu não quero comer o pão, eu não quero comer o queijo, eu não quero a manteiga, não, eu não quero o que é dos filhos. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu sou essa cachorrinha, Senhor. Eu não quero pão, eu quero apenas uma migalha do teu poder. Eu quero só um subejo dos filhos. Queridos, o nome disso é humildade. E sabe o que é humildade? A humildade é a coroa de todas as virtudes. Mateus, registrando essa história maravilhosa que aconteceu aqui no ministério de Jesus. O Senhor Deus está nos ensinando o valor da humildade. Está escrito ali em Tiago capítulo 4, versículo 6. Não precisa você abrir não, é só um versículo. Eu vou ler aqui, em Tiago capítulo 4, versículo 6. Escute o que o Senhor diz aqui. Versículo 6, Tiago 4, 6. Ele diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça
aos humildes. Queridos, ninguém será amigo de Deus, ninguém se tornará amigo de Deus, ninguém verá a graça de Deus derramada sobre a sua vida, ninguém será salvo, ninguém irá morar no céu, ninguém será chamado bem-aventurado se não for humilde. É por isso que quando Jesus, ele começou o seu ministério, no seu primeiro e grande sermão, ali em Mateus capítulo 5, o sermão da montanha, a primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus anuncia é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém será salvo, se não se humilhar diante de Deus, como fez aquela mulher. O nosso pecado e o mundo está nos ensinando: você é mais, você pode, você é vencedor, você tem que ser mais esperto, você tem que correr, você tem que brilhar, você tem que estar na frente. Nós vivemos num mundo competitivo e a gente aprende isso na escola. É por isso que em muitos países tem vestibular. Tem país que não tem vestibular, mas no Brasil tem vestibular, no Brasil tem Enem, no Brasil tem concurso, e você tem que ser melhor, você tem que ganhar, você tem que superar o teu adversário. Mas a palavra do Senhor nos diz que o meu próximo não é meu adversário. A gente gosta de futebol, né? Bom, você torce pelo seu time, mas para você ser feliz, alguém tem que sofrer, não é verdade? Quando o seu time ganha, quando você está comemorando o campeonato, tem outro que está triste. Mas não é assim diante de Deus. O Senhor, Ele chega para nós e diz: olha, os seres humanos, eles não são teus inimigos. Não é contra a carne, não é contra o sangue que nós temos que lutar. Nós temos que lutar contra os principados, contra as potestades. Mas não é isso que o mundo nos ensina. O mundo nos ensina a chegarmos primeiro. Com quem você acha que está falando? Eu tenho que ser mais, eu tenho que ser melhor. O meu iPhone tem que ser o mais top, o meu celular tem que ser melhor do que o seu, o meu carro tem que ser maior do que o seu, a minha casa tem que ser maior do que a sua, tudo meu tem que ser melhor do que o outro. Muitas pessoas estão vivendo assim, com base no outro. É isso que o mundo nos ensina. Competir, o importante é competir. Eu quero é ganhar. Que competir? De que adianta eu ficar em segundo, ser vice o tempo todo? Eu quero é ganhar. Mas vem Jesus Cristo e nos ensina que está tudo errado. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ver o reino de Deus tem que se humilhar. Quem sabe nessa noite nós estamos falando para pessoas aqui que estão sendo humilhadas. Quem sabe você esteja sendo humilhado, humilhada dentro da sua própria casa. Quem sabe o seu irmão tem lhe humilhado, a sua irmã tem lhe humilhado. Quem sabe é o seu pai, a sua mãe que tem lhe humilhado. Quem sabe é o seu patrão que tem lhe humilhado. Quem sabe é o seu marido que tem lhe humilhado, é a sua esposa que tem lhe humilhado. Quantas pessoas estão sofrendo humilhação? O que é que o Senhor diz a essas pessoas? O Senhor diz: eu estou com vocês.
o meu filho, ele foi ao mundo, e vocês não queiram saber o que é que significa humilhação para Deus, se vestir de carne e se tornar um ser humano. É o que está escrito. O Senhor Jesus em tudo, Ele foi exemplo. Jesus pode pedir para nós sermos humildes, porque Ele deu a maior prova de humildade, sendo o próprio Deus. Assim como diz uma música do Estênio Márcios, que eu me emociono só imaginar essa cena. Já imaginaram quando Jesus chegou o momento dele descer para a terra? Estênio Márcios, ele, na letra de uma das suas canções, ele fala sobre isso. Imagine o Rei dos Reis, agora tirando sua coroa, todas as suas insígnias sendo tirada pelos anjos, todas as suas patentes sendo tiradas, e agora ele vai descer a terra e vai nascer no estábulo, vai nascer pobre, vai ser perseguido desde a sua infância e vai ter que fugir para não morrer. E no final do seu ministério, ele pega uma toalha, o próprio Deus, e vai lavando os pés empoeirados, sujos dos discípulos. E ele faz mais, ele lava os pés do seu inimigo, aquele que iria traí-lo. É esse Jesus Cristo que pode exigir humildade de nós. Jesus pode nos falar de humildade, porque não há ninguém nesse mundo que foi mais humilde do que Jesus Cristo. Meu querido, você pode ser um cidadão reconhecido aqui em Cambuci. Você pode ser um pai, um bom pai, uma boa mãe, uma boa filha. Você pode ser uma pessoa que paga todas as suas contas em dia. Você pode ser uma pessoa que nunca enganou ninguém. Mas se você não for humilde, nunca você verá a Deus. Porque o Senhor diz que Ele abate os soberbos, que todo joelho tem que se dobrar diante de Jesus Cristo. Porque os humilhados Ele exaltará, mas os soberbos Ele abaterá a todos. Porque nada nem ninguém pode ficar diante de Jesus Cristo, diante dos reis. É por isso que aquela mulher se humilhou e disse: eu sou uma cachorrinha e eu quero uma migalha da mesa das crianças, dos filhos. Abra de novo sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Vamos ver de novo aqui o relato de Marcos. Marcos capítulo 7. Ele diz assim, a partir do versículo 24, é o mesmo texto que nós estamos lendo. Versículo 29, Jesus diz para aquela mulher: por essa palavra que você disse, vai, o demônio já saiu da sua filha. Vocês entendem o que é o poder de Deus? Aquela mulher disse aquela palavra e Jesus disse: vá, o demônio já saiu. Isso é mais rápido do que um ano-luz. É mais rápido do que a velocidade da luz. Vá, a sua filha já foi liberta, o diabo já saiu. E o que é que aquela mulher fez? Veja aí no versículo seguinte: e indo ela para sua casa. Meus irmãos,
Eu fico imaginando aquela mulher indo para casa. Às vezes você faz um pedido, você quer comprar uma coisa, né? Hoje nós vivemos nesse mundo consumista. A gente faz um pedido e fica pedindo que chegue logo. Você pede no AliExpress, você pede no Shein, Shopee, seja qual for a loja. Aí você fica esperando, você vai, entra, onde é que tá já? Que dia chega? Sabe aquele tênis, sabe aquela roupa? Sabe aquilo, aquele computador, aquilo que você imagina, né? Aí chega aqui hoje é tudo rápido, né? Saíram para entregar na sua casa, né? Aí vem outra mensagem, alguém recebeu. Aí você, corre para casa, quero ver, chegou, né? Vocês são capazes de imaginar aquela mulher indo para a casa dela? Jesus disse para ela, vá, a sua filha já foi liberta, o diabo já saiu dela, vá para casa. Vocês acham que aquela mulher, cansada daquela caminhada, ela foi bem devagarzinho? Eu imagino aquela mulher correndo, vamos, 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 vamos. Eu imagino a emoção daquela mulher abrindo a porta. Eu quero ver. E quando ela abre a porta, Marcos diz, e indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. O câncer foi curado. O vício não existe mais. O problema acabou. Esta é a bondade de um Deus amor que se revela aos humildes. Você é essa pessoa humilde? Tem pessoas que foram muito humilhadas na infância. Tem pessoas que foram humilhadas na adolescência. Mas agora elas estão bem. Agora elas venceram. Sabe o que é que elas fazem? Elas dizem, agora é a hora de eu me vingar. Meus queridos, o Senhor Jesus é exemplo para nós. E se você foi humilhado, se alguém lhe maltratou, se alguém lhe traiu, se alguém pisou em você, se alguém traiu a sua confiança, o Senhor Jesus disse, sabe o quê? Que você deve se alegrar por toda essa humilhação que você passou. Porque você está se alinhando com Ele, porque Ele foi cuspido na cara. Taparam os olhos de Jesus com uma venda e deram um tapa nele. Tiraram a venda e disseram, e agora? Adivinha quem foi que bateu em ti aqui? Você já passou por isso? Rasgaram as vestes de Jesus. Tu és rei, pois toma a tua coroa. E colocaram uma coroa de espinhos nele. E o colocaram seminu numa cruz para servir de escárnio por todos que ali passavam.
Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Queridos, aquela mulher foi humilde, ela recebeu a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Eu quero dizer para você que já foi humilhado, que você se alegre, que você não guarde mágoa, que você não guarde rancor. Quantas pessoas estão guardando mágoa, estão contaminadas por um mal, por uma humilhação, por uma traição, e não conseguem andar, não conseguem ter comunhão com Deus. Elas querem vingança. Você precisa colocar isso diante do Senhor, se você quiser a bênção de Deus. Porque o Senhor, Ele está escrito que Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Que você possa refletir nessas palavras, que você possa resistir, que você possa, refletir na história dessa mulher, que é um exemplo para todos nós. Mesmo recebendo um não, mesmo sendo colocada no seu lugar, ela não se importou. Até que ponto nós devemos nos humilhar? Eu não sei até que ponto você deve se humilhar. Quem se humilha aqui no mundo, é chamado de besta. Até que ponto eu tenho que ser besta? Eu não sei até que ponto. Certamente, até o ponto de glorificar o Senhor Jesus. Entregue a Ele toda a humilhação que você tem passado. E peça que o Senhor lhe ajude. Eu não tenho dúvida que o Senhor, Ele vai te abençoar. Porque aquela mulher foi humilhada e a sua humildade chamou a atenção de Jesus Cristo. Que a sua humildade também chame a atenção dele. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque em tudo Jesus Cristo é exemplo para nós. Obrigado porque Ele se humilhou ali na cruz. Pagou alto preço, pagou a nossa dívida que nós jamais conseguiríamos pagar. Tudo isso por amor. Obrigado, Senhor. E agora, após a Tua palavra ter sido proclamada, nós te pedimos que o Senhor venha confirmar pessoas, não pela emoção, mas pela convicção. Convicção dada pelo Teu Espírito Santo. Todos são Teus. Essa igreja não é uma empresa, nós não estamos aqui fazendo negócio. Nós estamos indo de graça aquilo que de graça nós recebemos, que é a maravilhosa graça de Cristo. Que a Tua graça seja derramada, que vidas sejam salvas, pecadores venham ao arrependimento. É o que nós te pedimos, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Peço que você continue orando agora silenciosamente. Você que ouviu a mensagem, você que está sendo humilhado, você que talvez esteja passando por um problema, precisa do socorro de Deus como aquela mulher precisava. Ou você que ouviu essa mensagem e reconhece: Deus está falando comigo, Deus está me chamando. Faz tempo que Ele vem me chamando, e eu sei que Ele me quer nos caminhos dEle. Eu sei que Ele quer uma nova vida para mim. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu vou para o inferno do jeito que eu estou andando, mas eu sei que Ele pode me salvar. Se você está sentindo esse chamado da parte de Deus, fale com Deus agora. Eu vou deixar aqui um minutinho você pensando, e nós vamos fazer um pedido. Nós vamos fazer um convite a você. Faça sua oração aí enquanto o irmão Ian
Está tocando? Já já a gente faz um pedido e um convite.